continuar com nossa aula sobre a organização do serviço de saúde do trabalhador. Acidente do trabalho. O que é acidente de trabalho? É aquele que decorre do exercício profissional e causa lesão corporal ou perturbação funcional que provoca perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. São dois tipos de acidente de trabalho. Tem os acidentes típicos e o acidente por equiparação de trajeto. O típico é aquele que decorrente da atividade profissional ou do local em que o trabalhador exerce, durante a jornada de trabalho, ou seja, durante a permanência do funcionário na empresa. Ele aconteceu no momento que o funcionário está lá, na permanência dele dentro da empresa. Ou mesmo quando o empregado estiver à disposição do empregador. Ou mesmo quando ele estiver à disposição, quando dentro da empresa ou quando ele estava à disposição da empresa. O acidente ocorreu, então esse é um acidente típico. Acidente típico. Acidente por equiparação de trajeto. Ocorre no percurso que o empregador faz de sua residência para o trabalho ou vice-versa. Então, por equiparação, ocorre quando o funcionário, o empregado ou colaborador, ele está no percurso da sua casa para o trabalho ou vice-versa, do trabalho para casa. Lembrando que não pode o empregado desviar o trajeto habitual por interesse próprio. Então, se ele tiver desviado para passar no comércio, não, venho que eu vou passar bem ali na loja, aconteceu na hora que ele estava saindo da loja, então já não vai ser acidente de trabalho, ele desviou o percurso dele. Se tal fato ocorrer, o acidente será considerado comum e o empregado será isento do preenchimento da CAT. Então, ele vai ficar como se não tivesse sido um acidente de trabalho, porque ele desviou o percurso dele, o trajeto dele, ele passou em outras coisas, entrou no comércio, foi em outra coisa, foi comprar, foi resolver outras coisas dele, foi no banco resolver outras coisas, foi na loja comprar, então é interesse pessoal dele, então não vai ser considerado um acidente de trabalho, não vai ser preenchido a CAT. O que é a CAT? É a comunicação de acidente de trabalho. Então, essa CAT é quando acontece acidente de trabalho, que a empresa é obrigatório, o empregador, preencher essa CAT sobre o acidente de trabalho do funcionário. Então, se ele desviou o caminho dele, então não vai ser considerado acidente de trabalho. E o empregado não terá direito à estabilidade, porque se for acidente de trabalho e ele não tiver desviado o percurso, ele vai ter direito a toda a estabilidade dele. Ato inseguro. O que é um ato inseguro? O que é considerado um ato inseguro? Procedimento praticado pelo trabalhador que contraria as boas práticas ou normas de segurança. Então, o próprio trabalhador praticou um ato que é contra as normas, as boas práticas de segurança para ele mesmo. Neste caso, o trabalhador é o único responsável. Então, ele que praticou, então ele é o responsável pelo ato. Ele está fazendo um ato que vai prejudicar a própria saúde dele do trabalhador. Então, o empregador não tem culpa. Como a gente pode ler bem aqui nessa imagem aqui abaixo, vocês podem ver essa imagem que tem os dois homens aí. Aí um tá com um livrozinho, um papel na mão, ele diz assim: eu não tenho tempo para ler todas essas regras de segurança. Então ele tá ali as regras, veio, acho que outro funcionário para dizer que ele tinha que ler as regras de segurança, e ele disse que não tinha tempo para ler as regras de segurança. Ele é obrigado a ler as regras de segurança que é para ele saber quais regras de segurança para ele se proteger, e ele disse que não tem tempo para ler. Então ele está cometendo o quê? Um ato inseguro. Então ele é responsável por aquele ato, aquele ato que ele está cometendo irresponsável contra ele mesmo. Quais são alguns exemplos de atos inseguros? Quais exemplos a gente pode dar como ato inseguro? Brincadeiras no ambiente de trabalho. No momento do trabalho, você ficar tirando brincadeira com outra pessoa e desvia sua atenção, e pode acontecer um acidente no momento do trabalho. Desviar a atenção do colega de trabalho até na brincadeira. Excesso de confiança. Agir com negligência ou imperícia. Utilizar ferramentas de forma imprópria. Aumentar a velocidade de forma imprópria. Eu tenho estou fazendo aqui, trabalho com maquinária aqui, e eu vou aumentar a velocidade aqui desse maquinário porque eu quero ir embora mais rápido. Então, eu estou contrariando as minhas boas práticas, eu posso sofrer um acidente de trabalho. E eu sou o único responsável, então é um ato de insegurança. Deixar de utilizar o EPI. O que é EPI? Meu equipamento de proteção, equipamento de proteção individual. Eu deixei de utilizar. Meu empregador me deu, me orientaram, meu técnico de segurança veio, me orientou e eu não utilizei. Então eu estou praticando um ato inseguro, irresponsável contra mim mesmo. Exibicionismo, utilização de máquina ou equipamento sem autorização. Todos eles são atos inseguros.
Condições inseguras. Já é outra coisa, acabamos de falar dos atos inseguros, agora são as condições inseguras. O que são condições inseguras? São as condições inadequadas a realizar o trabalho. A empresa é a única responsável. No ato inseguro, o único responsável é o funcionário, porque ele que está cometendo, a empresa orientou, tem a forma certa e ele que está querendo fazer errado. Já na condição insegura é o contrário. As condições inseguras, a empresa que é a única responsável. As condições que são inadequadas para o funcionário. O funcionário que não tem condição adequada para ele trabalhar. Pode se referir a condições ambientais, a processo de trabalho ou a forma de execução do trabalho. Então, o funcionário nas condições inseguras, ele não tem culpa. Já no ato inseguro, ele que é culpado. Como exemplo, o quê? Falta de EPI. Então, na condição insegura, o funcionário ele não tem o EPI. Então, se ele não tem EPI, ele não tem culpa. Que é a obrigação do empregador, do dono da empresa, fornecer para o funcionário o EPI, o equipamento dele de proteção individual. Se o funcionário ele não forneceu, o funcionário não tem culpa. Então, ele está numa condição insegura. Já no ato inseguro é diferente. O dono da empresa, o empregador deu o EPI para o funcionário e ele não quis usar. Aí ele cometeu um ato inseguro. Já na condição insegura é diferente. Ambiente inadequado de trabalho, instalação elétrica deficiente, improvisos e gambiarras, como a gente vê nessa imagenzinha que eu coloquei aqui, tá o coitado ali puxando na máquina enquanto parece que foi enganchar. Às vezes a máquina pode estar com algum problema. A ausência de proteção em máquinas, pisos escorregadios, falta de treinamento e capacitação, ferramentas defeituosas, falta de ordem e limpeza. Às vezes pode ser que essa máquina dessa imagem quer dizer que ela esteja defeituosa, né? Iluminação deficitária, pessoas que trabalham em grandes empresas, que estão trabalhando na montagem deixa eu ver aqui, na fábrica, vamos dizer assim, de bebidas. Cada um fica com uma parte. Tem o processamento da garrafa, fabricação da garrafa, depois para colocar a bebida dentro. Se tem uma iluminação deficitária, pode sofrer um acidente, o funcionário. Ele não está enxergando direito. Mobiliário e arranho físico inadequado. As normas regulamentadoras, prestem bem atenção nisso, que é muito importante. O que são normas regulamentadoras? Normalmente elas só vêm com a sigla NR, normas regulamentadoras. No ano de 1978, a portaria número 3.214 aprovou as NR, que são as normas regulamentadoras. A segurança do trabalho e saúde no trabalho. Essa portaria foi um fato marcante na legislação, mudou tudo na legislação. Por quê? Porque as normas regulamentadoras, elas vieram regulamentar a saúde do trabalhador, vieram inspecionar, dar direito aos trabalhadores, direitos, deveres aos trabalhadores. Através delas, os trabalhadores passaram a ter direito dentro das empresas, a sua saúde do trabalhador. Atualmente existem 37 normas regulamentadoras. No ano passado foi incluído mais um, no ano de 2019. Cada ano pode aumentar. Elas são inconstantes, vai mudando. Elas não vivem sempre aquela mesma quantidade de normas. Nem sempre vai ser aquela mesma quantidade, vai ser sempre 37. Ano que vem pode aparecer outra, ficar 38 e assim sucessivamente. O que são essas normas? São observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas, não é só na empresa pública, nas privadas também, pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos de poderes legislativos e judiciários que possuam empregados regidos pelo quê? Pela CLT. O que é a CLT? A consolidação das leis trabalhistas do trabalho. Agora eu vou dar uma pincelada sobre cada um, falar mais ou menos sobre cada um fala. A norma regulamentadora 1, ela é sobre as disposições gerais. Ela fala de uma forma geral sobre as normas, que elas devem ser regidas, como é que deve ocorrer, como é que elas devem, a obrigatoriedade delas nos estabelecimentos, nas empresas. A 2, inspeção prévia, que elas devem ser inspecionadas. A 3, embargo ou interdição, sobre a interdição, sobre a inspeção. Norma regulamentadora 4, serviços especializados e de engenharia e segurança em medicina do trabalho, que nós já falamos anteriormente, o SESMIT. A norma regulamentadora 5,
muito importante sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, que a CIPA fala sobre o quê? A CIPA trata sobre a prevenção de acidentes dentro da empresa, como também a prevenção de doenças ocupacionais, doenças que venham a ser relacionadas ao trabalho, que venham a acontecer devido ao trabalho que o funcionário colaborador exerça. É uma norma muito importante, essa norma regulamentadora 5, norma regulamentadora 4, norma regulamentadora 6, que é a qual a 6, a do EPI, que é dos equipamentos de proteção individual, que vou daqui a pouco falar mais um pouco sobre esses equipamentos de proteção individual. A norma regulamentadora 7 também é muito importante, que é sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é pela sigla que? PCMSO. Programa Médico de Saúde Ocupacional, que a gente falou até na aula anterior sobre os exames. Dentro desse Programa de Saúde Médica Ocupacional é que está o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, que é que a gente faz o exame admissional quando a gente vai entrar na empresa, o exame demissional quando vai sair da empresa, o exame de mudança de função, o exame periódico, que é o anual, o exame de retorno ao trabalho. Por exemplo, o funcionário ele sofreu um acidente de trabalho e ele estava afastado, né, para se recuperar do acidente. Quando ele retornou, ele tem que fazer o exame, consta tudo dentro dessa norma regulamentadora 7, que é do Programa Médico de Saúde Ocupacional. Que esse Programa Médico de Saúde Ocupacional ele é feito pelo médico do trabalho na empresa. Dentro dele consta quais são os profissionais que devem constar na empresa. Quem são? Tem que constar o quê? O técnico de enfermagem de segurança, o técnico de enfermagem do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o médico de enfermagem do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho e o TST, que é o técnico de segurança do trabalho. Sendo que o TST, que é o técnico de segurança do trabalho, ele exerce uma função muito importante também. Qual é a função dele? Uma das funções dele é fiscalizar, por exemplo, se os funcionários estão usando os EPI adequados, se eles estão tendo os EPIs. Fiscaliza para ver se está tendo a saúde ocupacional dos funcionários. Norma regulamentadora 8 é para a questão de edificações. Norma regulamentadora 9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, a PPRA. Norma regulamentadora 10, Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade. A norma regulamentadora 11, Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio de Materiais. A norma regulamentadora 12, Máquinas e Equipamentos. A norma regulamentadora 13, Cadeiras e Vasos de Pressão. Norma regulamentadora 14, Fornos. Norma regulamentadora 15, Atividades e Operações Insalubres, que essa daqui também é muito importante, no caso para a nossa área, porque todas são importantes, eu estou dizendo voltada para a nossa área. Atividades, a norma regulamentadora 16, Atividades e Operações Perigosas. A 17, Ergonomia. A 18, Condições e Meio Ambiente no trabalho de indústrias de construções. A 19, Explosivos. A 20, Líquidos e Combustíveis Inflamáveis. A 21, Trabalho a Céu Aberto. A 22, Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. A 23, Proteção contra Incêndio. A norma regulamentadora 24, Condições Sanitárias de Conforto nos locais de trabalho. A 25, Resíduos Industriais. A 26, Sinalização de Segurança, que é muito importante também. 27, Registro Profissional no Técnico de Segurança do Trabalho. 28, Fiscalização e Penalidades. 29, Segurança e Saúde do Trabalho no Portuário. A 30, Segurança e Saúde no Trabalho no Arco Aviário. A 31, Segurança e Saúde do Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. A 32, Segurança e Saúde no Trabalho no Estabelecimento de Saúde, também que é voltado para a nossa área, a 32. A 33, Segurança e Saúde no Trabalho nos Espaços Confinados. 34, Condições e Meio Ambiente de Trabalho nas Indústrias, na Construção e Reparação Naval. Todas essas normas, elas existem na íntegra, constando tudo que tem, elas têm na íntegra,
Cada uma vem contando detalhadamente como deve ser. Na aula teórica presencial, eu vou detalhar sobre algumas delas, as principais. A norma regulamentadora 35 trabalha em altura, por exemplo, o trabalho nas empresas de linha de transição de energia, entra essa norma, que é para trabalho em altura. A 36, que é segurança e saúde do trabalho em empresas em abate e processamento de carne derivada. E como eu falei anteriormente, que a última norma que foi criada, que foi no ano passado, que ela foi implementada, que é a 37, que é a segurança e saúde em plataforma de petróleo, que é no caso para essas plataformas de petróleo, extração de petróleo. A comunicação do acidente de trabalho, a CAT. O que é a CAT? É um documento informativo utilizado para comunicar a ocorrência do acidente de trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS. Quando acontece o acidente de trabalho, eu tenho que fazer a CAT. No caso, tem que ser feita a CAT, né? A empresa, quem é que tem a obrigação de fazer essa CAT? A empresa. A empresa tem por obrigação emitir, na ocorrência de todo acidente de trabalho, com seus empregados, havendo ou não afastamento, a empresa deverá comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil. Até o primeiro dia útil, a empresa tem que comunicar, preencher a carta de comunicado, no caso, o INSS. Em caso de morte, tem que ser imediato. Se for acidente de trabalho, a pessoa está viva, até o primeiro dia útil. Se for morte, ela tem que ser imediata à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentado nas reincidivas, aplicada e cobrada pela Previdência Social. Assistência ao acidentado assistência ao acidentado da assistência ao acidentado da assistência. O empregador é obrigado porque assim, o empregador, ele é obrigado a prestar assistência ao acidentado. Não é somente sofreu um acidente, pronto, ele comunicou a CAT, não. Se ele sofreu um acidente de trabalho, o empregado vai ter que prestar assistência a ele. Ele tem que prestar assistência até o 15º dia de afastamento. Ele vai pagar o salário dele até o 15º dia. A partir do 16º dia, já fica a encargo de quem? Do INSS. Então, até o 15º dia, quem paga o salário vai ser o empregador. E a partir do 16º dia, que ele vai ter que ter informado, né? Até o primeiro dia útil, ele informa ao INSS. Então, a partir do 16º dia, quem vai pagar é o INSS, do afastamento dele. A assistência dele também não é limitada apenas ao pagamento de salário até o 15º dia, pois ele deve proporcionar, inclusive no momento do acidente, levando o acidentado até o hospital mais próximo para a devida avaliação e a realização dos primeiros socorros. E é adequado fornecer ao empregado acidentado os medicamentos necessários até o seu pronto restabelecimento. Com medicamento, por exemplo, se ele sofreu um acidente que ele necessita de cirurgia, então a empresa é obrigada a arcar com os custos da cirurgia, como também aos medicamentos, tudo que é necessário até ele se recuperar. Tudo que é necessário, que ele sofreu um acidente na empresa, então é a empresa que vai ter que arcar com medicamento, com cirurgia, com todos os custos relacionados a questão da saúde dele, para ele se restabelecer a saúde dele. E essas empresas grandes, como de linha de transmissão de energia eólica, normalmente essas empresas grandes, elas têm a ambulância, sofreu um acidente dentro da empresa, a ambulância vai prestar os primeiros socorros, a equipe ali, o enfermeiro, se tiver enfermeiro técnico, enfermagem, o condutor, e vai levar até o hospital mais próximo. E aqui a parte que eu falei para vocês, que é muito importante, sobre os equipamentos de proteção individual. O que são os equipamentos de proteção individual? Os equipamentos de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual destinado à proteção aos riscos à saúde e segurança do trabalho. Então, ele vai proteger o trabalhador dos riscos e vai dar segurança a esse trabalhador. Ele é individual. Quais são os exemplos de equipamentos de proteção individual? Como botei até aqui a imagem. Capacetes, máscaras, protetores auditivos, luvas, são equipamentos de proteção individual. Lembrando que só pode ser posto à venda e utilizado após possuir o CA. O que é esse CA? O certificado de aprovação. Então, só pode ser vendido e o funcionário, o colaborador só vai poder também usar se ele tiver o CA.
Porque depois, quando vier a fiscalização, se ele não constar o CA, a empresa vai ser multada também. E isso também, se não tem um CA, não é garantido que aquele equipamento ele vai ter funcionalidade. Que vai ser CA é emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Quais os deveres do empregador e dos empregados quanto aos equipamentos de proteção individual? Porque tanto o empregador como o empregado, eles possuem deveres quanto aos EPIs. O empregador, qual é o dever do empregador? O dever dele é adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade. Então, dependendo do risco de cada atividade, o empregador tem que adquirir o EPI para o funcionário. Dependendo de cada risco, como a gente vai fazer um mapa de risco, cada função vai ter um risco, cada local de trabalho vai ter um risco, então ele tem que adquirir para o funcionário o EPI adequado. Exigir que o empregado use o EPI. Ele vai fornecer ao trabalhador somente EPI aprovados pelo órgão, como eu falei, que ele vai possuir o CA, competente em matéria de saúde e segurança do trabalho. Orientar e treinar, eles têm que treinar os funcionários. Quanto ao uso do EPI, eles têm que dar orientação aos funcionários. E quanto à conservação dos equipamentos também. Substituir imediatamente todo equipamento danificado ou extraviado. Então, é obrigação do empregador substituir. Se não funciona mais, se já está velho, já foi muito usado ou deu algum defeito, é obrigação do empregador dar outro para o funcionário. Então, quem dá os EPIs, quem fornece os EPIs é o empregador para o funcionário. Não é o funcionário que vai comprar, não. É o empregador que vai fornecer. Realizar a higienização e manutenção periódica dos EPIs. É a obrigação do empregador realizar essa higienização, mas muitas vezes a gente vê que não acontece assim, mas é a obrigação do empregador. Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada. O empregador que tem que comunicar. E qual é os deveres, o que cabe ao empregado? O que cabe a ele? Ele tem por obrigação o quê? O empregado tem por obrigação o quê? Ele tem por obrigação usar o EPI apenas para a finalidade que destina. Então, cada EPI tem uma finalidade. Então, se o capacete é para usar na cabeça, ele vai usar na cabeça. A perneira, se a perneira é para usar aqui na perna, ele vai usar na perna, a perneira. Ele tem que usar cada EPI para cada finalidade. Responsabilizar por sua guarda e conservação. Ele que é responsável. Responsabilidade por sua guarda e conservação. Ele que vai guardar, ele tem que ter cuidado com o seu EPI. Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio. Se acontecer alguma coisa que tornou impróprio, ele tem que comunicar ao empregador, porque o empregador não vai ter como adivinhar que aconteceu alguma coisa. Mas ele também tem que conservar, né? Ele também quebrar, porque ele quis não, jogar e deixar em qualquer lugar, não. Às vezes o EPI pelo desgaste, você vai usando no dia a dia, usou, que desgastou, que não serve mais, ele vai lá e comunica o empregador. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado do equipamento. Ele tem que cumprir, porque o empregador tem a obrigação de fazer palestras educativas, explicando como é o uso correto do EPI, vai fornecer para ele, e ele tem a obrigação sobre o uso adequado desse EPI, usar de forma adequada esse EPI. Agora, os equipamentos de proteção coletiva. O que são equipamentos de proteção coletiva? É todo equipamento utilizado para proteger todos os trabalhadores expostos. Então, é de forma coletiva, o outro era de forma individual. Esses são equipamentos que vão proteger todos os trabalhadores, então vai ser de forma coletiva, de determinados riscos de segurança à saúde deles. Então, são equipamentos que protegem vários funcionários, ou seja, são de forma coletiva, que são aqueles funcionários que estão expostos ao mesmo risco. Quais são os exemplos desses equipamentos de proteção coletivas? Os extintores de incêndio, eles estão protegendo todos que estão ali, todos os funcionários. Sinalização de segurança e chuveiros de emergência. São exemplos de equipamentos de proteção coletiva. Pias, por exemplo, todos os locais têm pias para o funcionário lavar suas mãos, com pias com detergente, então é um equipamento de proteção coletiva. Os cones são equipamento de proteção coletiva. Gente, então nossa aula fica por aqui. Muito obrigada. Fiquem com Deus.